Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta terça-feira, dia de jogo do Vascão da Gama, e como sempre com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative aí o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram. Beleza? Ó, uma breve atualizada para vocês aqui. A FERJ emitiu um comunicado hoje à tarde devido às ondas absurdas de calor que estão vivendo aqui no Rio de Janeiro. Os jogos da última rodada que iriam acontecer a partir das 4 da tarde não vão mais acontecer nesse horário. Vamos ler aqui o comunicado da FERJ. Nota oficial. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende como fator preponderante sobre quaisquer outros a necessidade de reajuste nos horários das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas. Então, não temos ainda a confirmação dos novos horários, mas a FERJ garante. Só irão acontecer jogos, não sei se para essa última rodada agora da Taça Guanabara ou se isso vai se estender para as semifinais e finais do Carioca e também da Taça Rio, tá bom? Então vamos aguardar um novo comunicado da FERJ trazendo as novas datas. Então você aí que estava se preparando para assistir Vasco da Gama e Botafogo domingo, 4 da tarde em São Januário, já saiba que o jogo não vai acontecer nesse horário. Ou deve ser 6, 6h30, 8, não sabemos o horário ainda, mas vai ser a partir das 6 horas da noite. E aí, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu acho que a federação está corretíssima. Não sei quantos de vocês aí que vão assistir o vídeo são daqui do Rio de Janeiro. Tá um calor absurdo, tá? O contadorzinho tá marcando 40, 41, 38, inclusive, diferente da temperatura, tem um negocinho chamado sensação térmica. Nós chegamos a ver matéria rolando na semana passada aqui no Rio, beirando ali 60 graus na sensação térmica. Então tá um negócio realmente insuportável. E 4 da tarde, o sol ainda tá, uma expressão popular, né? Tá dando moca. Então é muito acertada a decisão da federação. Beleza? Vamos virar a chavinha agora aqui, galera. Vamos trazer outros temas interessantes. Bom, o Vasco vai jogar logo mais à noite contra a equipe do União Rondonópolis em Cariacica. E o Vasco tem números interessantes aí em Cariacica. O estádio foi reformado para a Copa de 2014, apesar de não ter sido um estádio utilizado nos jogos da Copa, mas recebeu seleções ali para poder ter o estádio como base e centro de treinamentos. Salvo engano, foi Camarões que ficou treinando ali no estádio Kleber Andrade para a Copa de 14. Então o estádio foi reformado com essa finalidade. E o Vasco tem 13 jogos desde a reinauguração do estádio. Vamos aqui passar para vocês os jogos. O Vasco tem apenas 3 derrotas nesse período aí desde a reforma, tá? São 13 jogos com 7 vitórias do Vasco, 3 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento bom aí de 61%. Não é aquela coisa unânime, vai para Cariacica, o Vasco ganha, não. Mas o aproveitamento é bom. São 18 gols marcados e 13 sofridos. Vamos aqui aos jogos. O primeiro jogo aí foi em 2016. E olha, o Vasco tem jogando bastante Espírito Santo. Em 2016 foi 1, 2, 3, 4 jogos. Boa Vista 0, Vasco 1 pelo Carioca. Atlético Goianiense 2, Vasco 1 pela Série B. Esse jogo é emblemático, é o jogo que o Vasco perde a liderança pro Atlético Goianiense e entra numa ladeira abaixo. Ele começa a perder, empatar, o ponto de sair da liderança folgada e disputar a classificação na última rodada. Lembra do Balotelli virando o jogo contra o Ceará dentro do Maracanã, ainda as lágrimas. A virada de chave negativa no Vasco foi justamente aí em Cariacica, nessa derrota para o Atlético Goianiense por 2-1. O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa também na Série B por 1-1 e venceu o Paraná por 1-0. 2018, o Vasco venceu o Boa Vista por 4-3. 2019, o Vasco venceu o Serra por 2-0. É o único jogo na história do Kleber Andrade do Vasco por Copa do Brasil. Quem marcou os gols do Vasco nesse dia foi o Lucas Mineiro e o Ribamar. Tá? Então, Copa do Brasil 19,
O Vasco perdeu para Cabo Friense pelo Carioca de 19 por 2-0 e venceu o Rio Branco num amistoso aí por 2-0, tá bom? Ainda no Brasileiro de 19, Vasco e CSA ficaram no 0-0. 2020, Boa Vista 0 Vasco 1, salvo engano, é a estreia do Germancano, salvo engano, mas eu lembro que o Cano faz um gol bem no finalzinho ali, não lembro agora se foi a estreia ou não, mas foi nos minutos finais, chorado, uma dificuldade para achar esse golzinho, mas o gol veio, tá? 2023, o Vasco perdeu pro Volta Redonda por 2-1, foi até o jogo que o Vasco botou um time alternativo, inclusive o Ivan falha, toma um gol ali entre ele e a trave, não sei se vocês vão lembrar dessa partida. O Vasco esse ano, ano passado, desculpa, venceu o Volta Redonda por 2-1 e esse ano empatou com o Volta Redonda por 2-2. E olha que nível tá chegando o Vasco. Nos últimos 3 confrontos entre Vasco e Volta Redonda, uma vitória para cada lado e um empate. Piada, né? Curioso que os 3 últimos confrontos entre Vasco e Volta Redonda, todos foram no Espírito Santo. Então esse é o retrospecto geral do Vasco aí no estádio. Com detalhe, eu trouxe para vocês informações aqui só pós-reforma para a Copa de 2014. O recorde de público do estádio após a reforma também é do Vasco. O Vasco levou 21.255 torcedores, sendo que pagantes 20.970 para a vitória contra a equipe do Volta Redonda no Carioca do ano passado. E detalhe, os 5 maiores públicos do Kleber Andrade, 3 são do Vasco e 2 são do Flamengo. O maior foi esse de 21.626, 2-2 contra o Volta Redonda esse ano. O segundo maior público era do próprio Vasco, de 2 anos atrás, contra o Volta Redonda por 2-1, 20.976. O terceiro maior público, uma vitória de 3-0 do Atlético Paranaense sobre o Flamengo. Depois, o quarto maior público, uma vitória do Flamengo em cima do Inter por 1-0, 19.558. E o quinto maior público foi uma derrota do Vasco para o Volta Redonda aí por 2-1, público de 18.300. E detalhe, se você também pegar o maior público da história do estádio, antes da reforma, enquanto os estádios cabiam bem mais torcedores, o Vasco jogou contra a própria equipe do Rio Branco pelo Campeonato Brasileiro de 1986. E o Vasco perdeu para a equipe capixaba por 1-0. Então Vasco da Gama e Rio Branco se enfrentaram no Brasileiro de 86 e o maior público da história do estádio também é do Vasco, com 32.328 telespectadores. Cara, Cariacica é muito Vasco, Espírito Santo é muito Vasco. Um beijo no coração de cada um de vocês. E vou trazer mais informações aí sobre a recepção e a forma como o elenco do Vasco foi tratado ao chegar no Espírito Santo. Beleza? Tá feito o registro aqui. Vou trazer para vocês, como prometido, algumas outras informações a respeito de como a delegação foi recebida, mas antes, lembrar aos senhores aí que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço, ó. Vasco joga hoje, tem rodada de Champions League e se liga, a Betfair lançou uma mega cotação para a partida do Bayern de Munique contra o Celtics amanhã na casa do Bayern. Se o Musiala finalizar 2 vezes no gol e o Harry Kane também, isso tem que acontecer, né? Os 2 no jogo tem que dar 2 finalizações ou mais, a odd explodiu. A odd dá 3,75. Olha que odd incrível. Antes essa odd era 2,60 e o máximo que a Betfair cobre por essa mega cotação são R$50. Se você botar R$50 aí, o Musiala der 2 finalizações no jogo e também o Harry Kane, as 2 coisas acontecerem, botou 50, volta 187,50, meu parceiro. Então essa é a boa, essa é a promoção que tá rolando, a mega cotação para Bayern e Celtic, que tá prontinha aqui na descrição. Vou deixar o link aqui, você clica e já cai direto lá, pode fazer a tua aposta. Pode fazer menos também, tá? Mas o limite máximo para essa aposta é de R$50. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade. Isso aí não é renda extra, é um entretenimento que você pode sim ganhar, mas também pode perder. É só para você se divertir. Então seja responsável, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos virar a chave agora. Ficaram curiosos com a delegação? Deixa eu só dar uma informação curtinha para vocês sobre janela. Informação do companheiro André Hernanda, ao All Sport. Já há um acerto entre Vasco e Nuno Moreira, de clube para jogador.
contrato de 3 anos, com a possibilidade de renovação por mais um, salário, tudo acertado. O que está pegando agora é o acerto entre a equipe do Vasco e o Casa Pia. E o Casa Pia está ressabiado com o Vasco. Essa informação eu complementei e comentei no Futebolaço Podcast ontem à noite. Nem todos que são inscritos aqui no Futebolaço Vasco são inscritos no Futebolaço Podcast. E eu falei a respeito disso. Ontem à noite, o companheiro Lucas Pedrosa e o Joel Silva trouxeram a informação de que o Casa Pia está ressabiado de fazer negócio com o Vasco. Por quê? Eles venderam o Cleiton Silva pra gente e o Vasco atrasou as parcelas. Apesar de ter colocado em dia já, houve atraso. Então o Vasco ainda nem quitou a compra do Cleiton e também estaria querendo comprar agora o Nuno Moreira. Então eles estão fazendo uma exigência que dificilmente vai ser aceita pelo Vasco. Ó, quita primeiro, antecipa as parcelas do Cleiton e aí a gente faz negócio aqui pelo Nuno Moreira. E aí é o que tá pegando, e aí o Vasco tá tendo, não aceito essa condição não e tal. O Vasco já cedeu a pressão do Casa Pia, porque a primeira proposta do Vasco era de 1 milhão de euros e eles recusaram, e eles falaram que ó, só vendemos pela multa. A multa é 3 milhões e meio de euros. Quer, não quer, não quer. O Vasco já se dispôs a pagar a multa, os 3 milhões e meio de euros, mas quer pagar parcelado. E o Casa Pia tá receoso de fazer negócio com a gente. O Vasco está com vários problemas. O Krylia Sovetov também apertou o Vasco. Inicialmente o negócio seria por empréstimo, com opção de compra por metas. E o Krylia não se sentiu confortável de negociar com o Vasco assim. Exigiu uma venda e já dando boa parte do pagamento de antecipado e boa parte já agora em 2025, porque não está confiando muito no Vasco. A gente está com problema na FIFA do News Old Boys. Enfim, tem vários problemas aí e coisas atrasadas. Pô, Diguinho, mas o Vasco não vendeu o Cleiton pro Rio Ave? São negócios paralelos. O que o Vasco comprou o Cleiton do Casa Pia, o Vasco paga para o Casa Pia. O que o Rio Ave comprou o Cleiton do Vasco, o Rio Ave paga ao Vasco. Então são negócios separados aqui. A própria compra do Cleiton é parcelada, tá? Não é à vista, não. Então isso está pegando e está travando a negociação no momento. Se o Vasco atender as exigências aí do Casa Pia, o negócio pode sim ser sacramentado. Já há um acordo com o jogador, falta agora o acerto com a equipe portuguesa, beleza? E aí, vocês acreditam que esses nós serão desatados? Bom, para fechar, galera, vamos aqui trazer para vocês um outro assunto importante. Vamos aqui às prováveis escalações. O Vasco deve levar a campo aí Léo Jardim, Paulo Henrique recuperado. A dúvida agora é se a zaga será Maurício Lemos e João Vitor, ou Lucas Freitas, que foi muito bem contra o Flamengo, é canhoto, tá rodado, já jogou alguns jogos. O Vasco precisa muito dessa classificação. De repente a zaga ser João Vitor e Lucas Freitas novamente. Na esquerda ali, Lucas Piton. Então tem essa dúvida. No meio de campo, o Jair, que foi poupado por incômodo na coxa, e o Paulinho, que foi banco. Ambos devem serem titulares hoje. E aí talvez Hugo Moura, Jair e Paulinho. E aí na frente, o Ryan pode ganhar a vaga do Zuccarello, ser Ryan, Coutinho e Verratti, ou Zuccarello, Coutinho e Verratti. Esse é um provável time do Vasco. A equipe do União Rondonópolis tem 10 jogos no ano, até aqui com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Para fechar, galera, olha, o clima não tá muito legal não. Eu vou deixar com vocês aí um trecho da live ou do vídeo que a Gazeta aí do Espírito Santo gravou a respeito da chegada do ônibus do Vasco no Hotel Sheraton aí em Vitória. O vídeo inteiro, ele tem mais de 6 minutos, ia ficar muito longo. Eu reduzi ele, porque tem coisas que eu não poderia deixar de passar para vocês, de 6 e pancada para 4, tá? Eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas. Primeiro, não são muitos torcedores, tem uma galera atrás de um cercadinho ali, aonde o ônibus do Vasco vai chegar, só é esse ônibus que vai passar na imagem. É um ônibus verde, o ônibus para, a parte que desce a delegação normal eu cortei, vai passar o Carille, passa o Cocão, e a galera meio que nem Zé Fininho. Tem uma musiquinha bem no comecinho, né, uma festinha quando o ônibus chega, sendo que o clima começa a virar e ficar esquisito a partir do momento que o Felipe desembarca, e é o momento que vocês vão ver, o Felipe desembarca do ônibus e a cena dizendo que ia lá dar uma atenção aos torcedores,
E logo depois do Felipe, quem desce é o Felipe Coutinho. E aí começam os xingamentos, o Payet passa na sequência, continua sendo xingado e os jogadores não vão atender a torcida. A exceção ali foi o Verratti. O Verratti pegou, deixou as coisas dele e foi lá atender a torcida. O Felipe Maestro e o Verratti foram os únicos que foram lá atender os torcedores. E teve muito xingamento. Só fico aqui sem ter a certeza, porque eu não estava lá. Não sei se o xingamento da galera foi porque os jogadores não foram dar atenção para a torcida que estava lá na grade, ou se foi um xingamento da galera que tá puta da vida mesmo, mas os xingamentos ficaram acentuados a partir do momento. Eles iniciam a partir do momento que o Coutinho desce do ônibus. Eu não sei se o Coutinho virou e não foi falar com a galera, e nego queria tirar uma foto com ele, coisa do tipo, aí nego ficou puto, começou a xingar, e aí já começou a ser xingamento para todo mundo, porque ninguém foi lá dar atenção à torcida, à exceção do Pirata. E aí foi acarinhado, né, jogado para cima, tirou foto, assinou camisa, foi bem legal. Então vou deixar com vocês um trecho aí, dando os créditos aqui à Gazeta de Espírito Santo, o vídeo é deles. Confere aí. Acompanhar a chegada do Clube de Regatas Vasco da Gama para o jogo da Copa do Brasil contra o União Rondonópolis. Esse é o ônibus que leva a delegação vascaína. Acabou de chegar aqui a torcida do Vasco, que sempre se faz presente na grande vitória, mais uma vez, está aqui nos alambrados, né? Para poder conseguir o seu autógrafo, conseguir titar os jogadores, ver os jogadores do time do coração. E a Gazeta Esportes, como sempre, está aqui acompanhando a chegada da delegação Cruz Maltina também. Aqui em Cariacica. Felipe Maestro aí vai atender a torcida agora. Aí o Felipe Coutinho agora também acabou de descer do ônibus. Até o momento os jogadores não foram atender a torcida. O Payet acabou de descer agora aqui também. Aparentemente os jogadores não vão atender a torcida que está aqui na frente do hotel. E a torcida fica na bronca, viu? O Hugo Moura chegando agora também, subindo. Léo Jardim aparecendo agora por aqui também. Piton, Payet. Todo mundo descendo. Verratti agora, o pirata argentino acabou de descer aqui, pegou sua mala, também vai se dirigir ao hotel. O Verratti vai lá, vai fazer a festa da torcida. Só o Verratti foi pro alambrado para fazer a festa da torcida, tá aí tirando foto, cedendo autógrafos. Todo o carinho da torcida vascaína com o artilheiro Cruz Maltino no ano e nas últimas temporadas também. Felipe Maestro também tá com a torcida tirando foto, aparecendo. Tira aqui, Felipe, pelo amor de Deus, traz meu barco. Vem cá, Felipe. Tira aqui, eu sou muito seu fã, cara, não é que eu sou foda.
Chama o Coutinho também. Se foda, galera. Se foda, caralho. Vai. Peraí. Bom, galera, é isso. É nesse clima aí que o Vascão vai jogar daqui a pouquinho contra a equipe do União Rondonópolis. Lembrando, o regulamento é jogo único, o mando é do União Rondonópolis. Eles venderam o mando aí para Espírito Santo porque estão precisando de grana e a torcida do Vasco sempre enche. E eu acho que não vai ter casa cheia hoje. A venda de ingresso está tímida, deve ter metade aí do público. A galera tá bem chateada e também tem esfolado o público, tem cobrado muito caro nos ingressos aí. Então não sei como é que vai ficar hoje o estádio não. E detalhe, se o Vasco avançar, o Vasco ganha aí 1,5 milhão mais ou menos de reais. O União Rondonópolis, por ter um ranking baixo, avançando ganha mais ou menos 800 mil reais, tá bom? Se empatar, vai direto para penalidades máximas, tá? O regulamento mudou. Antigamente, na primeira fase, o time melhor ranqueado jogava na casa do time de pior ranking, sendo que ele avançava vencendo e empatando. O mandante de menor ranking era obrigado a vencer para avançar. Isso acabou, empatou, é direto para pênaltis, tá bom? Então é isso, assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição e eu volto logo mais com o nosso pós-jogo, tá? Se pintar uma grande notícia aí, eu ainda trago para vocês, mas vai ficar um vídeo muito próximo do outro. O jogo aí já é 9h30 e tal, então não sei. O mais provável é fazer só o pós-jogo, mas fiquem ligados que sair aí uma grande notícia enquanto tá passando o dia, eu ainda posso voltar mais uma vez. Tamo junto.